Seção V. Do Processo Legislativo. Artigo 103. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: inciso 1º. Emendas à Lei Orgânica Municipal. Inciso 2º. Leis complementares. Inciso 3º. Leis ordinárias. Inciso 4º. Resoluções. Inciso 5º. Decretos legislativos. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação de leis. Artigo 104. A Lei Orgânica Municipal será emendada mediante proposta. Inciso 1º. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2º. Do Prefeito Municipal. Parágrafo 1º. A proposta será votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção do município. Parágrafo 4º. A matéria constante de proposta de emenda à Lei Orgânica rejeitada ou havida não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Artigo 105. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, comissão permanente da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, que exercerão sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por 5% do total de número de eleitores do município. Parágrafo único. Os projetos de lei, ordinária ou complementar, serão discutidos e votados, em 2 turnos, com interstício mínimo de 24 horas, considerando-se aprovados e obtiverem, em ambos, o quórum exigido. Artigo 106. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Serão leis complementares dentre outras previstas nesta lei orgânica. Inciso 1º. Código Tributário do Município. Inciso 2º. Código de Obras. Inciso 3º. Código de Posturas. Inciso 4º. Código Municipal de Transportes. Inciso 5º. Lei instituidora do Regime Jurídico Único Estatutário dos Funcionários Municipais. Inciso 6º. Estatuto das Carreiras do Magistério. Inciso 7º. Lei da Guarda Municipal. Inciso 8º. Lei da Procuradoria-Geral do Município. Inciso 9º. Lei dos Serviços Municipais de Saúde. Inciso 10. Lei da Criação de Cargos, Funções ou Empregos Públicos. Inciso 11. Plano Diretor do Município. Artigo 107. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre: inciso 1º. Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. Inciso 2º. Funcionários públicos do Poder Executivo, da administração indireta e autarquias, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 3º. Criação, estruturação e atribuições das secretárias, departamento ou diretorias equivalentes e órgãos da administração pública. Inciso 4º. Matéria orçamentária e a que autoriza a abertura de créditos ou conceda auxílios e subvenções.
Parágrafo único. Não será admitido aumento de despesa nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvado o disposto no inciso 4º, primeira parte, deste artigo. Artigo 108. É de competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa das leis que disponham sobre: inciso 1º. Autorização para abertura de créditos suplementares, ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Inciso 2º. Organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação de respectiva remuneração. Parágrafo único. Nos projetos de competência exclusiva da Mesa da Câmara, não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, ressalvado o disposto na parte final do inciso 2º deste artigo, se assinada pela metade dos vereadores. Artigo 109. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Solicitada a urgência, a Câmara deverá se manifestar em até 30 dias sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior sem deliberação pela Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições, para que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo 1º não corre no período de recesso da Câmara, nem se aplica aos projetos de lei complementar. Artigo 110. A Câmara, concluída a votação, enviará, no prazo máximo de 5 dias úteis, o projeto de lei aprovado ao prefeito municipal, que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo a assento agudo total, ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados na data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito importará em sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado dentro de 30 dias a contar de seu recebimento pela Câmara, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores em votação secreta. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será a lei enviada, para promulgação, ao prefeito municipal. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º deste artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo prefeito municipal, nos casos dos parágrafos 3º e 5º deste artigo, o presidente da Câmara a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Artigo 111. As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito, que deverá solicitar a delegação da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os atos de competência privativa da Câmara, a matéria reservada à lei complementar, os planos plurianuais e orçamentos, não serão objeto de delegação. Parágrafo 2º. A delegação ao prefeito será efetuada sob a forma de decreto legislativo, que especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3º. O decreto legislativo poderá determinar a apreciação do projeto pela Câmara que a fará em votação única, vedada a apresentação de emenda. Artigo 112. Os projetos de resolução disporão sobre matérias de interesse interno da Câmara, e os projetos de decreto legislativo sobre os demais casos de sua competência privativa.
Parágrafo único. Nos casos de projeto de resolução, de projeto de decreto legislativo, considerar-se-á concluída a deliberação com a votação final e a elaboração da norma jurídica, que será promulgada pelo presidente da Câmara. Artigo 113. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.